ouvintes, bem-vindos ao Quarentena Global. O tema de hoje vai ser o que é diplomacia cultural e como ela é importante nas relações internacionais. Isso mesmo, vamos entender o que é diplomacia cultural e como ela pode criar laços entre diferentes culturas e nações. Vocês já se perguntaram o que significa diplomacia cultural? Em essência, trata-se da utilização de elementos culturais como músicas, artes, tradições que visam proporcionar uma compreensão mútua entre povos. Diferente da diplomacia tradicional, que foca na política e na economia, a diplomacia cultural busca criar relacionamentos baseados na empatia e no respeito. A diplomacia cultural ela também pauta-se nas outras formas de diplomacia, como a diplomacia esportiva, a diplomacia educacional, a científica, a turística e a de inovação. A diplomacia cultural nada mais é do que a abordagem da política externa para promover a cultura de um país para o exterior. Bom, ela envolve parcerias entre governos e entidades públicas e privadas, ajudando a desenvolver politicamente culturas internacionais e promover intercâmbio em diferentes atores globais. Bom, para a gente começar, que tal definir o que é diplomacia e o que é cultura? A diplomacia ela envolve interações formais entre países, buscando promover interesses nacionais por meio de negociações. E a cultura? A cultura abrange manifestações culturais, tradições e valores que moldam toda uma sociedade. Esses dois conceitos trabalham de forma dinâmica, promovendo intercâmbios que enriquecem as relações internacionais. O interessante é que a diplomacia cultural ela surge desse cruzamento, utilizando desses dois elementos para fomentar o entendimento e a cooperação entre os países. Sim, exemplos festivais como o de Arte de Bienal de Veneza, na Itália, ele une pessoas e cria diálogos para contextos de conflito. A diplomacia cultural ela tem as suas raízes em iniciativas históricas que datam há séculos atrás, quando os países eles usavam a troca de bens culturais para estreitar os seus laços. Bom, a importância aumentou no contexto contemporâneo, onde a globalização e a tecnologia unem forças e se interagem. Hoje a gente pode testemunhar sua presença em eventos internacionais, como festivais, intercâmbios acadêmicos. O Brasil possui uma extensa trajetória na cooperação internacional nas áreas de educação, cultura, ciências e tecnologias, estabelecidas por meio de acordos bilaterais. Os primeiros desses acordos, também conhecidos como os acordos culturais, foram firmados na década de 1930. E olhando para a história da diplomacia cultural, a gente vê que na Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética usaram a cultura para influenciar a opinião pública geral. E uma questão que é curiosa e importante de abordar é como a cultura se tornou uma ferramenta de diplomacia. Então, imagine artistas, acadêmicos e organizações culturais trabalhando juntos para cooperar, para promover o diálogo. Esses agentes eles desempenham papéis essenciais na promoção da diplomacia cultural, trazendo visibilidade e entendimento sobre a cooperação entre os países. A cultura ela tem uma forte presença na promoção de empatia e comunicação. Quando a gente se conecta através da arte ou música, isso gera um espaço para troca de ideias e experiências, né? E nós percebemos o quanto isso é importante nos dias de hoje, já que durante as tensões políticas o diálogo ele pode ficar mais difícil e a gente pode usar a cultura para abrir portas que muitas vezes a política ela fecha. Sim, exatamente. Artistas e acadêmicos desempenham papéis cruciais nessa questão, porque eles não só expõem suas culturas, mas também, se quiserem, promovem diversidade cultural e respeito mútuo. Bom, essa prática ela inclui programas de intercâmbio, festivais culturais, exposições artísticas, que fazem também com que essa imagem política fortaleça esses laços internacionais. E o que temos como exemplo de diplomacia cultural? Bom, eu gostaria de compartilhar um fenômeno que ele começou a emergir no século XXI, no qual a cultura ela passa a ser vista como um elemento central em um novo projeto de desenvolvimento nacional. Anteriormente, a cultura ela costumava ser vista como uma pauta secundária, mas essa perspectiva ela começou a mudar. Entre os anos de 2003 e 2010, testemunhamos um significativo avanço nas ações culturais internacionais promovidas por diversas instituições, como o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. Esse período ele foi marcado por uma crescente valorização da cultura
em nossas políticas públicas, demonstrando que a cultura, de fato, pode e deve ter um protagonismo no desenvolvimento do nosso país. Então, um ótimo exemplo é o Programa de Intercâmbio de Estudantes, o PSE, que é coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores e facilita o encontro entre estudantes brasileiros e estrangeiros, promovendo a troca cultural e acadêmica, o que é legal. Bom, outro exemplo é a Semana de Cultura Brasileira. Em outros países, não só apresenta a arte e a música do Brasil, mas também promove esse diálogo sobre questões sociais. E percebam como esses programas mostram como iniciativas culturais podem ter um impacto duradouro, criando redes de colaboração. Bom, outros países também fazem diplomacia cultural. Um exemplo é a França. A diplomacia cultural da França se iniciou no século XIII e XIV, quando o país ele começou a espalhar sua língua e a cultura do país. Outro exemplo também é a Europa, Canadá e Oriente Médio, que ao longo do tempo fez com que a França aprimorasse estratégias de promoção, fazendo mais de 26 mil eventos, com que fizesse que a sua língua fosse um dos principais focos da política externa. Um outro exemplo também é a Alemanha, que também se destacou muito na diplomacia cultural, moldada, né, pelo seu passado nazista e pela divisão do seu país. Mas ao contrário da França, a sua abordagem se concentrou em atividades culturais voltadas para a cooperação e a projetos em parceria. Bom, também tem o Reino Unido, né? A responsabilidade pela promoção da cultura no exterior, que fica na mão de 3 agências especializadas. Uma delas é a Central Office of Information, a BBC e o British Council. Mas, como toda prática, a diplomacia cultural enfrenta desafios. Quais vocês destacariam? Com certeza, um dos principais desafios que vem na minha mente é a representação. Muitas vezes, as comunidades minoritárias, elas não são ouvidas, o que pode acabar criando uma perspectiva tendenciosa. Sem contar também com a questão do poder, né? A diplomacia cultural é usada como um instrumento de soft power, onde países dominantes impõem suas culturas aos países menos influentes. Exato. É fundamental que as iniciativas de diplomacia cultural promovam um diálogo equitativo, onde todas as culturas elas são valorizadas. A diplomacia cultural também é usada como instrumento de poder e influência no cenário político, expondo suas ambições e interesses. A utilização da cultura com fins econômicos pode levar a sua Ai, cara, eu sempre esqueço essa palavra. A diplomacia cultural também é usada como uma ferramenta de poder e influência no cenário político, expondo suas ambições e interesses. A utilização da cultura com fins econômicos pode levar a sua Ai, não consigo falar! Instrumentalização, é mesmo, eu tava confundindo com outra palavra. Tá. A diplomacia cultural... Nossa, peraí que eu babei. A diplomacia cultural também pode ser usada como uma ferramenta de poder e influência no cenário internacional, o que expõe suas ambições e interesses. A utilização da cultura com fins econômicos pode levar à sua instrumentalização. E a discrepância entre a autenticidade cultural e as estratégias de poder podem levar a conflitos. A questão é que a cultura é muito poderosa, mas manipulada nas relações internacionais, o que acaba afetando as dinâmicas globais. E quais são os impactos da diplomacia cultural? Além, claro, de auxiliar na quebra dos estereótipos e auxiliar na compreensão mútua. Bom, além disso, ela também pode contribuir para o desenvolvimento econômico, trazendo turistas e investimentos. Ela, em contexto de conflito, ela também pode ser usada como uma ferramenta para favorecer a paz e a reconciliação. Mas nem tudo são flores, né? A diplomacia cultural ela enfrenta desafios como dificuldade em equilibrar a promoção da cultura local com a globalização e também críticas sobre a apropriação cultural e como algumas vozes elas são silenciadas em nome da diplomacia. É importante manter o diálogo aberto sobre essa questão para garantir que a diplomacia cultural seja inclusiva. Bom, falando em unir povos, qual é o papel do Itamaraty nessa questão? Acho que é muito importante, já que a gente está falando sobre diplomacia cultural, abordar um pouquinho, né, sobre o Itamaraty. Sim, é assim. O Itamaraty, ou o Ministério das Relações Exteriores, tem uma função vital em promover a diplomacia cultural.
Eles apoiam projetos culturais, intercâmbios acadêmicos e até a presença de artistas brasileiros no exterior. Isso é incrível. E também tem a CPLP, que é a Comunidade País de Língua Portuguesa, que também é um ótimo exemplo de uma comunidade que une esforços para promover a diplomacia cultural entre os países que falam português. A gente também pode mencionar festivais, intercâmbios, colaboração em projetos literários, musicais. E para finalizar, por que a diplomacia cultural é tão importante nos dias de hoje? Bom, em um mundo globalizado, as interações culturais ajudam a construir uma paz duradoura e um entendimento mais profundo entre as nações e também faz com que tenham uma amizade, um respeito, criam laços, que é essencial para resolver esses conflitos. Você concorda? Sim, super concordo com você e é por isso que convidamos os nossos ouvintes a se envolverem em suas comunidades, explorando mais a diversidade cultural. No mundo globalizado de hoje, a diplomacia cultural é mais relevante do que nunca. Todos nós podemos nos envolver com iniciativas culturais em nossas comunidades. Você também pode contribuir para a construção de um mundo mais conectado e harmonioso. Bom, vamos nos engajar em promover a cultura e a paz. Nos próximos episódios serão aprofundados mais exemplos concretos da diplomacia cultural. Bom, esperamos que tenham gostado e que tenham entendido um pouquinho sobre o que é diplomacia cultural. E bom, para mais informações, acesse a descrição abaixo. Tchau, tchau!